contribuir para o investimento do capital social da CBS e, consequentemente, de Moçambique. Para nós é uma grande honra ter o professor Henrique Eduardo Sousa cá conosco. Nós sabemos que o Brasil tem estado a liderar esta mudança do modelo tradicional para o modelo de inteligência artificial, e ter o professor Henrique Eduardo Sousa na CBS, para nós, é algo que transcende qualquer limite de que se possa pensar de que não podemos trazer os melhores para a CBS. Dito isto, queria convidar o nosso diretor residente, o professor Dr. Sérgio Fernandes, para nos dirigir algumas palavras de introdução. Se faz favor, professor Sérgio Fernandes. Perfeito, perfeito. Professor Henrique Eduardo Sousa é um grande especialista em inteligência artificial na CERC, palestrante internacional, professor universitário, Microsoft, MVP e autor da Saga de Thor. Lidera a estratégia, arquitetura e execução de soluções de IA em escala nacional, atuando diretamente em desafios críticos de performance, segurança, governança e automação inteligente em um dos ecossistemas financeiros mais complexos e regulados do país. Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, dados e arquitetura de soluções, construiu sua trajetória liderando projetos de alto impacto em grandes empresas multinacionais como Avanade, Telefônica, T-Systems, T-Mobile, além de outras organizações dos setores financeiro, telecomunicações e tecnologia. Sua atuação combina visão estratégica, profundidade técnica e capacidade de execução em ambientes de alta complexidade, sempre com foco em transformar a inovação tecnológica em valor real e em sustentável para o negócio. Caríssimo professor Henrique, é uma satisfação muito grande, é uma honra tê-lo conosco nesse webinar, né? É uma honra para a CBS, o senhor poder partilhar a sua experiência, o seu conhecimento para o nosso público, para os nossos alunos, para o nosso corpo docente, para o nosso corpo discente, né? Cumprimentar o professor Lourenço Dias por mais essa iniciativa, sempre trazendo temáticas extremamente importantes e relevantes, temas que suscitam muita curiosidade, temas que são realmente extremamente atuais e que trazem um interesse muito grande para os nossos alunos. E eu gostaria, professor, de passar a vossa palavra. A palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde para vocês, né? Bom dia aqui. Qual que é a ideia? A gente passar um pouquinho sobre como a gente está trabalhando e transformando negócios aqui no Brasil usando inteligência artificial. Não sei como está o tema aí para vocês, se é mais um tema de teoria do que hoje vendo resultados práticos, né? Aqui a gente já trabalha com inteligência artificial, já tem mais ou menos 10 anos que eu venho transformando desde indústrias do agronegócio, telecom e agora a indústria financeira, modelos de inteligência artificial e de uns anos para cá com inteligência artificial generativa. Então, isso mudou o patamar de algumas empresas, de alguns negócios e como se preparar para o que vem pela frente. O que a gente está acompanhando de mudança, tanto de perfil quanto de tecnologia. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, vou contar um storytelling, entendendo como isso funciona, até onde chegamos. Tudo bem? Estão todos prontos? Todos aí confortáveis, hidratados? Tudo bem. Então, me chamo Henrique Eduardo Sousa, já me fizeram uma breve apresentação. Esse é a Saga de Thor, é um livro que conta um pouco sobre a trajetória de um profissional que gosta de inovar
que querem inovar, porém encontra barreiras que transcendem culturas. Independente de qual país você esteja, eu trabalhei em alguns, os problemas e as dificuldades são as mesmas. Então vale a pena a leitura, é uma leitura rápida que você pega uma tarde ali para uma tarde de domingo, você vai ter uma leitura bem tranquila. Hoje você encontra na Amazon em qualquer país do mundo, está em português, pretendo fazer em inglês agora. Hoje eu sou head de AI e dados, né, na CERC, como o professor comentou um pouco antes. Também sou professor universitário, dou aula em algumas faculdades aqui do Brasil, dentre elas algumas das maiores. Sou coautor de um livro API na Prática, então ajudei a escrever mais um livro e escrevi esse Saga de Thor. Palestrei em alguns países, hoje em Moçambique aqui com vocês. Não sei se vocês estão estendendo o link para Portugal, mas já fui Canadá, Estados Unidos, aqui na América Latina também. Sou consultor estratégico de algumas empresas, né? Faço parte de alguns comitês ali de decisões. E em 2022 a Microsoft reconheceu como MVP pela capacidade de técnica e alavancar comunidades e alavancar pessoas, né? Que é uma das coisas que eu mais acredito. Que o principal instrumento de transformação social não é só a tecnologia, mas sim a educação. Então, é o principal instrumento que vocês têm aí em Moçambique para transformar o país e a classe social das pessoas é educação mais tecnologia. Isso é muito claro. Ficou claro, depende de uma periferia, não sei se vocês têm uma periferia, aqui em São Paulo, bem complexa, e hoje eu consegui atingir lugares que cada vez que eu vou em um país do mundo eu falo da Coab para o mundo. Coab é um conjunto habitacional de muito pouco prestígio e muita gente humilde. E sou o único que conseguiu sair de lá e conhecer outros países e levar a mensagem para outros lugares. Então, eu faço questão de contar a origem para todo mundo entender que é uma jornada e que foi com muito trabalho e estamos aqui hoje compartilhando com vocês. Legal. Primeiro, eu trago uma reflexão. O que vocês pensam sobre inteligência artificial? Primeiro, o que é inteligência, né? A capacidade que o professor Lourenço tem de resolver algoritmos matemáticos? Sim, isso é inteligência. A, a inteligência que o Elder tem de fazer amigos e criar conexões, isso é inteligência, sim, inteligência social. E a inteligência que o Aires tem de contar uma piada e fazer todo mundo rir em algum momento do dia, isso também é um cachorro. Eu ensinei para ele que um petisco com na mão que tem abro, ele ganha um petisco. Então isso também é inteligência. Mas a inteligência ensinar como todas as outras. Então a inteligência artificial está um pouco diferente da nossa inteligência humana, que é algo natural, que é algo desenvolvido, mas é algo mais natural do que treinado. E a inteligência nada mais do que é algo treinado. A máquina tentando imitar as capacidades humanas de uma forma muito natural. Hoje, cada vez mais natural. Então, quando a gente olha e conversa com um modelo de linguagem, que a gente vai falar mais sobre isso, eu tenho a sensação que ele me entende. Eu tenho a sensação matemático te devolver probabilidades estatísticas dentro de um universo de palavras e combinações. Então, essa é a grande sacada que a inteligência artificial vem trazendo para nós, né? Mas se engana quem acredita que isso nasceu hoje, né? Muita gente acredita, e assim, eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre inteligência artificial, e eu vejo algumas pessoas comentando: nossa, esse vídeo é de 2020, 2021, já tinha inteligência artificial nessa época? Já tinha, pessoal. E ela já vem de um longo tempo, né? Não vem de agora. Então, esse é um equívoco que muita gente comete, acreditando que inteligência artificial nasceu agora. Ela já vem desde uma bolha de 56, ali após a Segunda Guerra Mundial,
onde o nosso grande mestre Alan Turing deixou um legado muito grande com a máquina de Turing, né? Então, em 97, surgiram ali os primeiros modelos de machine learning, quando processadores Intel começaram a entrar em vigor. Eu digo aqui muito no Brasil, tá? E 2004 foi o ano que eu tive o primeiro contato com inteligência artificial na época, durante a faculdade, no final da faculdade. Eu tinha o desejo de montar algo diferente no meu trabalho de conclusão de curso, e eu acabei fazendo um modelo de inteligência artificial que entendia caracteres escritos, né? Obviamente ficou bem ruim a acurácia, para um estudante com pouco recurso financeiro para máquinas. A gente conseguiu fazer uma coisa e saiu do outro lado, e eu entendi aquilo. Então aquilo me credenciou para uma próxima graduação, um curso gratuito numa grande universidade de São Paulo, e para um próximo mestrado que está vindo. Legal. Depois disso veio o Deep Learning com grandes coisas legais aí que eu vou falar também, principalmente as GANs, que começaram os modelos geracionais e assim deram início à IA ativa em 2021, onde tudo começou ali com o GPT e agora o resto todo mundo já sabe, né? Mas antes de mais nada, é importante a gente frisar que dentro de toda a inteligência artificial tem princípios que são muito fortes e precisam ser seguidos. Como, por exemplo, esses 6 princípios, e os principais deles estão embaixo. Vou começar de algo que ela disse. Não sei se vocês já tiveram alunos que pegaram o trabalho todinho do GPT, colaram e entregaram para vocês. Eu tenho muitos, assim. Eu leio, falo 0. Por quê? Tá ótimo, terceiro, mas se eu te fizer 3 perguntas disso aqui, você não vai saber por que não foi você que fez. Eu entendo de você usar o GPT ou qualquer outro mecanismo como suporte, mas a responsabilidade sobre isso é sua. Tem notícias que a Deloitte, que é uma grande consultoria global, inclusive eu trabalhei lá também, que ela pagou uma multa para clientes porque os consultores entregaram um relatório totalmente feito pela inteligência artificial. Isso é errado? Desde que tenha. Não, não é errado. Desde que tenha uma supervisão humana e um acompanhamento humano em todo esse processo. Outra parte importante: transparência. Eu preciso saber o resultado que a inteligência artificial me entregou. De onde ela tirou isso? Por quê? Então você precisa encontrar também toda a parte de transparência nesse meio. E aí vem os princípios mais comuns ali de justiça. Eu não posso discriminar nada, nem ninguém, nem ter vieses. Então isso é muito importante porque depende do treinamento que você carregou no seu modelo, ele vai ter vieses que você predeterminou dentro do seu negócio. Então, vou contar uma história rápida aqui dessa parte de vieses para uma empresa que recentemente eu ajudei com uma consultoria. O pessoal estava com um sistema jurídico que eles tinham 30 advogados, mandaram 20 advogados embora para manter ali um sistema de inteligência artificial gerando os processos. O que aconteceu? Começou a gerar processos errados, totalmente copiados uns dos outros, sem o mínimo de preocupação com o outro, com a outra pessoa, né? Com a outra parte da causa. Começaram a perder muitos processos. E o que aconteceu? Chamaram alguém para olhar o sistema e recontrataram as pessoas. A primeira informação que eu passei foi: senhores, vocês não podiam ter demitido ninguém. Vocês tinham que, enquanto o seu sistema evolui, achar outras atividades para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Teriam que encontrar outras atividades para as pessoas, realocá-las, porque elas vão fazer parte do treinamento do seu modelo, para que vocês, com essas pessoas, atendam muito mais. Então, o primeiro problema que as pessoas geram quando eles colocam a inteligência artificial é toda uma parte de confiabilidade e segurança. Então, as pessoas começam a perder confiabilidade naquilo e, consequentemente, já não querem mais utilizar. Exemplo, se você tivesse um carro autônomo que todo dia você escuta uma notícia, tem um acidente de carro autônomo sem paz.
mais autônomos que eu quero que gere alguma coisa para mim, seja ele um material, uma apostila ou algo do tipo, e ele faz isso ruim e eu não tenho ninguém para conferir ou para revisar. Esse é o grande problema. Ou o melhor deles, orquestrar, né? Que eu chamo de orquestradores. Nós começaremos a ser orquestradores de trabalhos da IA enquanto ela executa. Isso é a outra conversa que a gente vai ter também. Privacidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Multibot, o OpenClaw, que é agora a moda do mundo. Criaram uma rede social de agentes e hoje são quase 2 milhões de agentes rodando, configurados ali para fazer as tarefas mais diversas, tá? E o mais engraçado, os agentes estão reclamando dos humanos nessas redes sociais. Você consegue olhar e acompanhar essas reclamações. Chama Multibook. Depois vocês dão uma olhada. Saiu até na Forbes essa matéria recentemente. E é algo que a gente já configurou. Tem pouco mais de 10 que isso já saiu. A gente está testando isso para colocar dentro da empresa para fazer algumas coisas que são automatizáveis, né? Então, o mais importante também da IA é a parte de inclusão. Eu preciso trazer cenários onde a gente consiga atender um público diverso. Tem um case interessante que eu montei há alguns anos atrás, que foi, todo mundo sabe que é linguagem de sinais, né, para pessoas surdas. Aqui no Brasil chama Libras, eu não sei como chama vocês. Zen. E Também então, Libras. Libras também. também é Libras? Essa linguagem, o interessante é que ela atua é que ela consegue trabalhar com visão computacional. Então a gente montou uma biblioteca de Libras, colocou o protocolo de pesquisa de crianças, né? E as criancinhas começaram a aprender Libras enquanto elas aprendiam a ler e escrever. Então é bem divertido, bem legal. Tá aqui o nosso repositório. E tá aqui o repositório para quem quiser olhar o código aí. Já entraste na coisa? Tem um código. Não sei se as pessoas me Legal. Deve entrar no E aí, pessoal, site da coisa. esse é É isto? o modelo de Transformers. Tem Não percebo, seu. áudios abertos aqui. Estás numa reunião aí. Deixa eu fazer assim, pronto. Então, o modelo de Transformers é onde tudo mudou, né? Então, ali entre meados de 2012 e 2017, já está aberto aqui, Maria. Você tá dentro, tá on. Então, esses modelos de Transformers foi quando eles mudaram o rumo da inteligência artificial, né? Então, não sei se vocês lembram de alguns aplicativos que faziam clonagem do seu rosto e começavam a falar sobre, né? Falar junto com você. Então, era uma das coisas legais que os modelos de Transformers trouxeram, e principalmente as GANs. O que são GANs, né? São redes neurais adversas. O que isso traz para nós? Eu conseguia fazer cópias idênticas de algumas coisas. Os famosos deepfakes. Quem lembra-se disso, né? Hoje está muito comum isso, você colocar uma pessoa do lado de outra e fazer um deepfake. Por que isso é possível? Porque os GANs criaram uma realidade onde ele consegue treinar um modelo de tal modo que ele te entrega algo que o discriminador do modelo falou, não sei se isso é real ou é falso. Então isso tá bom. Mas antes disso ele consegue fazer várias tentativas até que ele gere algo bom ou muito bom. Então essa é a grande diferença que você tem desse modelo, que foi o principal ponto que levou aos modelos de GPT, que foram os primeiros ali em 2021, começaram a nascer, que hoje já são mais de 2 milhões de modelos diferentes baseado em Transformers. Então, se você entrar no Hugging Face, você vai ver um número absurdamente grande, são 2 milhões de modelos diferentes especializados em alguma coisa. E o que esse cara quis dizer diferente do GAN, né? O GAN é uma rede neural diversa, onde ele vai copiar algo, um modelo treinado para fazer algo igual. Aí alguém teve uma ideia que falou, vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo que é
geracional, que gera algo novo, com algo pré-treinado, porém eu vou transformar em algo novo. Por isso o GPT, General Training Transformer. Então, coisas novas. Isso funciona. No final das contas, isso é um modelo de linguagem muito grande, com muitos parâmetros, ou com muitas frases, para vocês entenderem melhor, com muitas frases que são iguais a parâmetros. E no final, o que ele está prevendo? O próximo token. O que na final de contas, Henrique, é um token? Um token, pessoal, nada mais é do que um pedaço de palavras, um conjunto de caracteres. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho 11 tokens para 43 caracteres. E eu vou olhando os tokens aqui. We need to stop anthropomorph. E esse próximo token, ele é calculado baseado em quê? Em temperatura e top P. O que são essas duas variáveis, Henrique? Todo modelo tem, tá? Independente de qual modelo de linguagem, todos eles têm. A temperatura é quanto mais inventivo, mais assertivo eu quero. Quanto mais próximo de zero, eu vou ser mais assertivo. E quanto mais próximo de 1, nesse pequeno infinito, eu vou ser mais inventivo. Ou seja, vou trazer algumas coisas talvez sem sentido. E o top P é o peso, né? Qual o peso da próximo token que faça mais sentido? Dentro da mesma frase, o Aizen tem mais peso, consequentemente, ele é o próximo token. Então, assim que os modelos de linguagem trabalham. Independente se ele é um grande modelo, que é o Large Language Model, ou se ele é um Small Language Model. Então, o nascimento desses, primeiro dos LLMs e um pouco depois, bem depois, os SLMs, eu trouxe ali um novo panorama. Democratizei. O GPT OpenAI democratizou todo esse modelo. Então, isso trouxe um outro patamar para a inteligência artificial que nos colocou ali em 2023, onde eu tinha uma série de modelos, eu conseguia fazer algumas coisas, conseguia resolver problemas pequenos, mas ainda tinha um problema, que a gente vai chegar nele. Vieram vários modelos, a Microsoft trouxe um grande modelo. 2023, a gente tinha a segunda onda ali da inteligência artificial, né? A primeira era uma onda de predições que a gente tinha ali no final dos anos 2000, geração de saber quem é o cliente que pode sair da sua base, quanto você pretende faturar, a própria Covid-19, que aqui no Brasil a gente tinha quantos mortos poderiam ter, né? Quantas contaminações, como é que ia ficar o achatamento da curva dos hospitais, tudo isso a gente tinha graças a modelos de machine learning. Então, isso foi a primeira onda, preditiva, analítica, previa dados, uma série de coisas. E aí veio a generativa, né? Criando conteúdo, escrevendo e-mail, mas tudo aquilo começou a ficar muito pouco produtivo, né? Eu não conseguia fazer nada, eu tinha que copiar e colar, tudo dependia de mim, tinha que ficar conversando para às vezes conseguir tirar alguma coisa boa. No final, agora veio a terceira onda, que foi a onda agêntica autônoma, né? Que foram os tais dos agentes. E o que isso trouxe de diferente? Que agora a inteligência artificial ela não só gerava conteúdo novo para você e interagindo com coisas externas, né? Esse é o grande ponto. E trazendo um gancho, uma inteligência autônoma, e aí, absurdo, ela ensina para os outros agentes para aprender aluguel de dados. Como assim? A inteligência artificial pode se conectar, te pagar por hora para você executar uma tarefa que ela não consegue fazer ainda. Como, por exemplo, ir em algum lugar e mandar uma carta física. Então, existe esse tipo de peça, já tem sendo contratadas por IA para fazer trabalhos que a IA ainda não consegue fazer porque esses trabalhos não são digitais, né?
Então, é muito interessante isso e, ao mesmo tempo, meio assustador, né? Porque a gente começa a ser o objeto de realidade física para a inteligência artificial. Mas como é que tudo isso funciona para chegar nesse modelo, né? Hoje a gente tem aqui a anatomia de tudo que você tem que define um agente. Diferente de um modelo de linguagem, que você só tem parâmetros e conversa com eles através de probabilidade, os agentes ele trabalha dessa forma também, o núcleo de cérebro sendo uma LLM para não perder essa iteração. Mas o mais interessante é que os agentes ele têm uma memória que eu consigo personalizar tanto de memória de curto prazo quanto uma memória de longo prazo. E o que define uma memória de curto prazo com uma memória de longo prazo? Eu vou contar um caso de uma telefônica que a gente trabalhou aqui no Brasil, que não é a Telefônica, né? Outra empresa de telecom, que a gente começou a fazer todo o processo de atendimento com agentes de IA no ano passado. E os primeiros experimentos que nós fizemos com os agentes foi memória curta e memória longa. Memória curta. Eu preciso falar com você no telefone. Caiu a ligação? Eu te mando uma mensagem no WhatsApp falando: Oi, a gente estava falando sobre isso aqui, vamos continuar? Peguei as suas últimas iterações para você manter a sua jornada e não ficar tendo que falar tudo de novo. Eu não sei se acontece com vocês. Você liga para um serviço, cai num atendente, você está falando com ele, caiu a ligação, você liga de novo, tem que falar tudo de novo. Então isso é horrível, né? Aí a gente resolveu esse problema com memória de curto prazo. Os atendentes eram bem mais ágeis, o tempo de atendimento caiu e foi tudo uma beleza. Quanto à memória de longo prazo, se você falasse para mim que você tinha um filho durante alguma conversa, alguma data que era especial para você, naquela data eu ia te mandar uma mensagem te parabenizando ou te respondendo sobre alguma coisa. Então era muito interessante esse comportamento que os agentes tinham através das suas memórias, né? E uma delas era uma memória de curtíssimo prazo que a gente tinha para você, se você pedisse algo para ele. Por exemplo, a fatura, a conta, né? Eu quero pagar, me manda a conta, por gentileza, para eu conseguir pagar. Ele mandava a conta para você depois de 30 minutos. Então era memória de curtíssimo prazo, que a gente apelidou. O mais engraçado durante esse processo foi, eu acompanhava todos os dias, eu ficava ali vendo o trabalho dos agentes como um orquestrador, para ver se estava tudo saindo da forma que a gente imaginava. Esse agente, alguém, uma pessoa, um usuário do serviço, manda uma mensagem de áudio para a gente, ou para o nosso serviço de atendimento. Ah, tudo bem, eu precisava de uma fatura para eu pagar, mas pode ser daqui a pouco, porque chegando no hospital com a minha filha, depois eu pago. Aí demorou 30 minutos, como era a nossa memória de curtíssimo prazo, pediu daqui a pouco, ele mandou a fatura. E depois de mais 30 minutos, ele respondeu, e sua filha, tá tudo bem? Eu olhei, eu falei, eu não acredito. E a gente foi ver a parametrização que você tinha dentro do teu agente, quando a gente chama a gente cria uma personalização, as instruções para ele. Tinha uma palavra, seja empático. Ele foi mais empático que muito ser humano, nesse caso. Isso foi, para mim, um case interessante de como a gente consegue trabalhar e responder algo de uma maneira muito humanizada, né? É diferente das aplicações também. Eu tenho um serviço bancário que eu preciso fazer um pagamento. Eu posso delegar isso para a gente? Pode. Isso é conhecido como uma ferramenta, pessoal. Então, hoje, quando você constrói um agente, é a coisa mais simples do mundo. Mas você traz uma complexidade que são as ferramentas que esse agente vai trabalhar. E aí, isso sim, requer conhecimentos de engenharia de software. A questão de nem tanto. Então, isso que dá os braços para os agentes que diferenciam eles dos modelos de linguagem, né? E uma das coisas que os agentes têm também é a autocorreção. Ele consegue se autocorrigir antes de te entregar uma resposta. Então, ele tem eu diria que é um senso crítico para garantir que as instruções dele estão todas elas sendo entregues de ponta a ponta. Então, isso é a grande diferença que você tem de uma LLM que responde
primeira coisa que vem na cabeça. Eu faço um exercício sem no chat GPT e eu pergunto o seguinte cenário para ele: quais estados do Brasil não tem a letra A? Modelo 5.2, boa pergunta. Pernambuco tem a letra A, pessoal? Tem, né? Mato Grosso do Sul tem a letra A. E Espírito Santo também tem a letra A. Ou seja, nenhum estado brasileiro não tem a letra A. Mas ele me falou que esses três não têm. Se fosse um agente, ele responderia isso corretamente. Ele falaria que nenhum estado brasileiro não contém a letra A. Porque ele faria uma checagem do que está sendo respondido. Então, uma pergunta um pouco interessante, capciosa, você pode fazer aí para vocês também. Quais cidades nossas não contêm tal letra? Que todas têm, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, pessoal, vem o grande ponto de virada, né? Quando você tem a IA generativa versus a IA agêntica. A IA generativa era aquilo, fazia conteúdo, conseguia... Pergunta? Pode fazer. Professor, se me permite, com o devido respeito, queria convidar o professor Jorge Ferrão. O professor Jorge Ferrão é o reitor da maior universidade em Moçambique, foi ministro da Educação, é um Legal. apaixonado por nos educar a todos nós. Eu penso que ele está aí e gostaria que ele dissesse em 1 minuto e meio uma palavra. Claro, por gentileza. Professor Jorge Ferrão, por favor. Eu só. Bom, eu agradeço ao professor Lourenço Dias e agradeço também ao professor que tem estado aqui conosco. Mas os brasileiros usam muito essa expressão que eu gosto, né? Está tão gostoso seguir esta apresentação que qualquer palavra que tem que ser dita agora é apenas uma palavra de agradecimento muito sincero por esta oportunidade e para todos que têm estado a seguir. A nossa universidade tem todo o interesse em dar sequência e seguimento a todo este desenvolvimento que tem estado a acontecer na área de inteligência artificial, de que nós, felizmente, e ainda temos aquilo que é um nível de quer de uso pela parte dos professores como pela parte dos estudantes. Aliás, no último inquérito que nós fizemos aqui, dentro de portas, ficou constatado que 96% dos estudantes eles usam de alguma forma o ChatGPT, mas os professores não tiveram a mesma percentagem. Então temos menos 25% dos professores que têm estado a usar as ferramentas do chat para os seus trabalhos de pesquisa ou para a preparação das suas aulas. Então é um momento de aprendizagem, esta é uma curva importante de aprendizagem também, e eu espero ter a oportunidade de convidar o professor para vir a Moçambique e para aqui podermos fazer, enfim, de forma mais alargada, um diálogo com as restantes universidades públicas, com os professores do ensino público, que é o ensino estruturante e não vai deixar de ser, mas também com as empresas. Eu acho que neste debate nós temos de deixar de ficar sempre as empresas um pouco à margem daquilo que têm sido os processos de ensino e aprendizagem. Mas vamos lá, eu não quero prejudicar esta apresentação que está tão agradável de seguir. E vamos lá, regressaremos a esta grandíssima apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço pelo convite. E só pegando um gancho do seu comentário, e era o que eu ia mostrar já na sequência, falando, quando a gente
saiu aqui da IA generativa e saiu para a IA agêntica, é algo que eu gosto de mostrar para os professores, principalmente para professores que precisam produzir materiais, slides que façam como esses aqui. Difícil é fazer isso. Eu faço isso, eu dou aula há pelo menos 15 anos aí. 16 agora, né? E era muito difícil produzir o material, muito difícil. Depois da IA agêntica, hoje eu consigo delegar isso para o meu assistente pessoal. Eu tenho um cara do Notebook LM. Quem conhece isso aqui? Quem já ouviu falar dessa tecnologia? Eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. O que que esse cara faz, né? Para quem está estudando sobre um tema, para quem está aprendendo sobre um tema, é uma tecnologia que eu resolvo muitos problemas. Porque, por exemplo, eu posso fazer aqui uma pesquisa aprofundada sobre algum tema específico. Legal, ele me entrega um resumo, alguma coisa bem legal. E o mais legal de tudo isso é que eu consigo fazer o seguinte. Eu começo gerando, vou pegar aqui este ponto aqui, ó. Eu vou gerando um material para uma masterclass de um assunto. Ele me gera material todo bonitinho. Gera aqui os slides que eu posso usar na minha apresentação. De uma forma que eu não faria. Com certeza não. Então, mostrando, montando todo o workflow daquilo, né? Então, isso aqui é sensacional. Ele gera também um resumo de áudio para você, tipo um podcast. Consigo gerar um relatório, um infográfico sobre aquele tema. Isso aqui é sensacional. Das ferramentas para uso acadêmico, essa é uma das que eu mais acho que faz sentido, né? Eu peguei uma matéria que eu joguei um vídeo do YouTube aqui dentro, peguei um vídeo de algum criador de conteúdo que estava falando sobre a volta de um jogador de futebol para o Santos Futebol Clube, né, o meu time, e ele gerou aqui um infográfico falando sobre que era um risco o jogador e tal. Já montou tudo isso aqui, ó, baseado em um vídeo. Então você pode pegar um vídeo do YouTube e colocar aqui, e se você quiser gerar um conteúdo para você escutar o vídeo de uma forma diferente, com pessoas debatendo sobre o tema, essa é uma ferramenta que eu acho incrível quando ela entra na era agêntica, né? Ela não faz somente fluxos de trabalho, ela consegue resolver situações que para mim dariam muito trabalho. Então, esse é o grande diferencial. E conforme você vai usando, ela vai juntando memória de longo prazo e conhecendo a forma que você gosta de entregar o conteúdo. Então, para mim, isso aqui também é uma das grandes ferramentas ali que você tem no mercado. E aqui, galera, eu fiz um roadmap um pouco mais elaborado de maturidade. Então, quando você vai para o modelo de agentes, você tem uma jornada. Não é que eu vou começar a usar pensando em um universo corporativo agora e daqui 6 meses eu já estou democratizando para todo mundo. Pensando na universidade, pensando em um país, pensando em uma empresa. Não dá para eu levar isso de um dia para a noite. É uma mudança cultural muito grande. Então, você precisa subindo escadinhas, não precisa ser em anos, pode ser a cada 6 meses você vai levando para um outro lugar. Na empresa que eu estou hoje, a gente está seguindo esse roadmap, porém, a cada 6 meses eu vou seguindo um novo passo. Então, hoje a gente está aqui, trabalhando com agentes de tarefas específicas. A gente começou assistentes em todos os lugares. Então, quando eu cheguei na empresa, estava assim, meio que muita coisa e pouca coisa sendo resolvida. A gente agora está atendendo tarefas específicas. Próximo passo, montar o alicerce para agentes colaborativos, onde eles se falam em comum e dividem atividades e resolvem atividades um dos outros quando aquela atividade requer a minha competência. Assim, Henrique. Eu tenho um assistente que fala sobre contratos. Ele lê o contrato, sabe como a empresa trabalha os seus contratos e entrega um parecer sobre esse contrato, se está seguindo todas as normas ou não. Então, quando entra um contrato novo, alguém ou o sistema que cadastra o contrato chama esse agente e fala: "Ô, analisa esse contrato para mim.
ele vai analisar o contrato e falar, ó, tá ok, pode seguir. Se não, não, devolve para o cliente, faz essas correções. Então, tudo isso a gente consegue analisar junto. Aí depois a gente vai para o ecossistema interaplicativos e depois a democratização, onde todo mundo já consegue criar os seus agentes e usar os agentes que já existem, né? Então tem um processo que a gente chama um processo de maturidade um pouco mais longa. E aí, pessoal, quando você chega nesse nível de maturidade, o grande diferencial, o trabalho vira commodity, né? A entrega sai naturalmente de uma forma mais barata e mais rápida. E aí é onde as competências humanas, elas precisam aparecer. Aquelas competências de hard skill ou skills técnicos, você é um desenvolvedor, você é um programador muito bom. Eu preciso desenvolver outras habilidades. Parte de negociação, gestão de recursos, empatia, todo aquele toque humano que você está vendo ser perdido ao longo dos anos, com as pessoas entrando cada vez mais em parte técnica e ficando cada vez mais concentradas e pouco próximas das outras. Isso vai ter que voltar, a gente ganhar essas habilidades humanas e voltar a um outro patamar, porque o trabalho vai ser feito pela inteligência artificial. Boa parte dele. Boa parte do trabalho vai ser feito por inteligência artificial, então não tem muito o que fazer. O papel do nosso vai ser mais, não o operador, né? Mas sim o orquestrador. É o cara que vai ditar o ritmo das coisas, vai pensar de uma forma diferente, vai estruturar todas as jornadas e de uma forma muito ética. E o que vai ser mais legal? Se quem construiu a inteligência artificial for uma pessoa ética e quem opera não é, a gente vai descobrir. E vice-versa. De uma forma ou de outra, a gente vai acabar encontrando os problemas de desvio de personalidade no meio do caminho. Então, cada vez mais, as pessoas que tiverem a ética e os bons costumes no seu dia a dia, isso vai ficar mais claro. E eu te respondo isso com certeza, porque na empresa que eu trabalhei desde 22, 23, 24 e 25, que é uma telecom gigantesca, eles tinham sérios problemas éticos. E depois que a gente colocou inteligência artificial no fluxo de trabalho das pessoas, a gente começou a identificar isso de forma muito clara. Então, é muito importante que saibam dessa mensagem, porque isso é algo que a gente vai conseguir identificar. A gente, eu digo, quem administra, quem orquestra, vai conseguir identificar muito claramente desvios de conduta nesse modelo. Isso vai trazer um outro ponto, né, pessoal, que são os riscos. A inteligência artificial, como eu perguntei sobre os estados brasileiros, aquilo é claramente uma alucinação, pessoal. É um erro. Não um texto ruim, é um erro. Mas o erro pode estar associado não só ao modelo, mas sim ao meu treinamento. Porque quando eu levo para dentro de uma empresa, obviamente que eu não vou trazer algo errado, né? Mas pode acontecer um equívoco. E aí, com certeza, vai alucinar. Então, por isso, mais uma vez que eu reforço, precisam ter humanos olhando como funciona isso. Tem um outro problema que o diretor comentou, que é a Shadow AI. Todo colaborador que vai para a empresa, ele já leva a sua inteligência artificial embaixo do braço. Todo aluno que vai para a faculdade ou para a universidade, ele já leva a sua inteligência artificial embaixo do braço. E quando a gente fala de empresas, isso é um problema, porque eu posso carregar dados da empresa para fora, para um modelo, e abrir aqui uma superfície de ataque, gerando vulnerabilidade conhecida e mostrando isso para o modelo externo. Então, isso é um ponto gravíssimo que as empresas, por sua vez, acabam fechando e trazendo apenas os seus modelos que são corporativos, né? Então, isso é um ponto importante. A Microsoft, a Google, a AWS, todos eles já têm como fazer isso para você não vazar dados da empresa. E um outro ponto aqui é o viés algorítmico, né? Que é o que aconteceu com os meus amigos que têm um escritório de advocacia que mandaram boa parte das pessoas embora.
os processos que eles usaram para treinar eram iguais trabalhistas. Eles começaram a usar processos trabalhistas para resolver outras causas cíveis e afins. Consequentemente, a IA deles começou a alucinar e gerar coisas trabalhistas para processos que não eram trabalhistas. Então, imagina só a loucura que isso foi. E eu vou contar alguns cases que eu participei aqui no Brasil, que é o caso do agro, né? Então, o agronegócio, não sei aí para vocês, mas aqui no Brasil acho que é o carro-chefe nosso, é o que a gente mais tem faturamento no país e é o que mais o governo tem investido em tecnologia. E os pequenos, médios e grandes produtores têm investido muito em tecnologia. Então, o monitoramento por satélite, isso já acontece há alguns anos. A parte de edge computing, né, que é embarcar dentro do trator um computador de bordo que consegue visualizar tudo. Então, qual foi o papel de um trabalho que nós fizemos para uma empresa de tratores aqui no Brasil, dentro do edge computing que a gente ajudou a desenvolver também lá atrás, em 2016? Eles precisavam de um engenheiro agrônomo a bordo. Cara, não tem tantos engenheiros agrônomos que vão passar o dia inteiro no trator. O que esse engenheiro agrônomo precisava ter? Para cada trator diferente que ia para uma colheita diferente, um treinamento específico. Então a gente embarcava esse treinamento em modelos de SLM e ele conseguia analisar o solo, analisar a colheita, se fosse grão de arroz, se fosse soja, se fosse milho, ele conseguia analisar tudo isso e depois entregar o mapa de onde ele passou ali para colheitar, onde precisava ter um adubo melhor, onde precisava ter mais irrigação. Então ele identificava todos os problemas do solo e entregava para você um mapa com um resumo do que você precisava fazer em cada metro quadrado da sua colheita para você conseguir melhorar a próxima safra. Então, isso trouxe um ganho. Na verdade, a gente vai entender esse ganho no ano que vem, né? Nesse ano, nessa próxima safra, de setembro para frente. O quanto isso vai trazer de ganho, tanto na melhora da safra, quanto em perda de colheita, né? Porque tem muita coisa que eles colhem que já está passada ou que não se desenvolveu direito. Mas isso também traz um ganho dentro da manutenção do trator. Eu consigo saber quem são os melhores operadores de máquina para aquela máquina em específico. Ah, Henrique, mas o cara não faz nada na máquina. Ele faz o mínimo. Hoje, não sei se vocês já viram isso, aqui no Brasil, o cara que trabalha dentro de um trator desse, ele tem um treinamento específico e ele fica ali só apertando algumas coisas. Para pouco trabalho, né? Ele fica dentro de uma cabine com ar-condicionado e acompanhando toda a colheita, né? E fazendo algumas coisas digitais, ele nada muito pesado. Então, eu consigo identificar quem são os melhores operadores também. Esse é um ponto importante. E aí, saindo do agro, a gente pula para um outro caso, né? Que é onde eu estou agora. É outra indústria, que são finanças. Então, dentro de finanças, a gente trouxe algumas revoluções bem peculiares aqui para o Brasil. A gente está melhorando o modelo de crédito. Então, eu consigo acompanhar hoje, depois do Pix, né? O Pix é praticamente, não sei se todo mundo sabe o que é um Pix. Sim ou não? Um Pix é um Sim, pagamento sim, sim. que eu faço para você na hora. Chega na hora e a gente consegue ter todo o traqueamento disso, né? Eu sei de onde saiu o dinheiro, para onde foi. E isso a gente consegue fazer um crédito, melhorar o seu nível de crédito baseado no dinheiro que você circula, né? Porque tem muita gente com problemas de dívidas antigas, mas está movimentando muito dinheiro e não tem crédito. Então você consegue levar para outros motores de crédito e entregar para empresas que emprestam dinheiro, ó, esse cara está pagando direitinho, ele está só com um problema antigo, mas ele está pagando direitinho. É a parte de contratos inteligentes, né? Então, hoje eu posso suspender o seu serviço se você não pagou a fatura de forma automática, já com agentes de AI. E ele começa a te cobrar no seu WhatsApp, ou até te ligando. Então, tudo isso a gente consegue fazer também. E toda a parte de cibersegurança. Então, é um modelo que aqui no Brasil é que mais existe tentativa de invasão, é o modelo de cibersegurança. E é um modelo é o financeiro, né? A gente mais tem tentativa de invasão. E cibersegurança tem para a gente tentar pegar.
tiveram alguns incidentes aqui no Brasil que algumas pessoas roubaram Pix, mas rapidamente já conseguiram identificar onde foi, quem foi, e já prenderam essas pessoas, né? E quando você pula do agro para finanças, você não pode fugir da cadeia logística, né? Então, hoje, toda negociação que é feita no e-commerce, imagina quantos atendentes você precisava ter para conseguir atender a demanda. Hoje você tem pessoas que trabalham mais estrategicamente e não ficam só respondendo perguntas ou até mesmo chats conversacionais ali. Você terceiriza isso para IA e consegue fazer muito mais com muito menos. E uma das coisas importantes que tem aqui no Brasil é essa parte da cadeia de suprimentos. Aqui eu consigo comprar algo agora. Eu vou num site qualquer aqui, na Amazon, no Mercado Livre, compro qualquer coisa que eu quiser, sei lá, uma raquete de tênis. Hoje à noite eu vou jogar tênis. Eu não tenho uma raquete. Eu posso entrar no Mercado Livre e comprar uma raquete de tênis e eu vou receber essa raquete hoje à noite. Então, isso graças à forma que a inteligência artificial consegue prever o meu comportamento, o que eu posso comprar e colocar nas regiões aquilo que vai ser comprado e entregue no mesmo dia. Então, isso é uma das coisas bem bacanas. A Amazon foi o precursor disso nos Estados Unidos, colocando caminhões disponíveis nas regiões que aquele produto seria comprado, ela te entregava em até 4 horas. Então, isso foi muito bacana que a Amazon fez também. E aí, pessoal, um guia para vocês, isso é um gift, um presente ali, um guia de implementação para você trazer isso. Primeiro, identificar o que você precisa, quais são os gargalos ou quais são os desafios e sonhos que vocês têm, né? Eu gosto da palavra sonho. Quais são os sonhos que você tem hoje? Ah, eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Isso, identifica isso, vê o retorno que isso vai ter, que o seu sonho vai colocar no seu dia a dia, fundaciona os dados, traz os dados que você precisa para realizar aquele sonho, pilota, depois você escala e acompanha. E aí você vai ver o seu sonho tornar realidade e aquilo que você acredita como um modelo de negócio vai funcionar muito bem. E uma conclusão final aí para a gente abrir espaço para perguntas. O principal ponto que a gente precisa hoje, dados robustos. Dados a gente está produzindo desde os anos 60. Sejam eles em planilhas, em documentos, está tudo lá. Depois disso, a gente pegar um ponto de governança importante, o que não pode vazar de jeito nenhum, o que são dados importantes, o que são dados sensíveis, e o principal deles, o capital humano, que são as pessoas que estão aí, que você precisa capacitar para que elas entreguem algo muito melhor, de forma muito mais rápida e tenham muito mais qualidade de vida, né? Que esse é o principal ponto. E essa economia de agentes, ela está movimentando muito aqui o país, né? Então, hoje, se você olhar de cada 10 vagas de emprego que você encontra, 8 delas têm relação com inteligência artificial. Então, isso é algo que está mudando o patamar do país e quem já está preparado para isso tem bastante trabalho aqui. Eu acredito que para vocês, se não está agora essa realidade, mas em breve, com certeza. Então, vocês estão no melhor momento para capacitar e capacitar a população e levar para elas ali uma melhor jornada. E no final, é isso, galera. Agradeço fortemente aí o professor Lourenço, que fez o convite, o professor Jorge, que participou conosco aqui. E é isto. Perguntas, dúvidas? E se vocês viram aqui o slide que ele estava mostrando, eu não vi, eu não estou conseguindo mais ver o meu slide. Pode perguntar. Posso iniciar a fase de perguntas, professor Lourenço Dias? Claro! Para mim está tranquilo. Professor Henrique, me ouve bem? Escuto bem. Ok. Professor, eu gostaria iniciar. Professor Henrique, estamos a falar com o professor Sérgio Fernandes, professor doutor, e tem dado aulas tanto no Brasil, em Portugal e na CBS. Era só para fazer uma referência que é brasileiro legal. e está aqui conosco. E já foi visitar a CBS em Moçambique. E é isto. Muito obrigado. Show. Faz favor, professor. Muito Eu bom. vou fazendo as apresentações dos oradores. Obrigado. Bem, aproveitando a fala do professor Lourenço Dias,
Eu sou professor da CBS, integro o corpo docente já há alguns anos e com muita honra, muita alegria, e tive a oportunidade, a felicidade de conhecer Moçambique no final do ano passado, professor Henrique, Que né? legal. E realmente é um país encantador, um povo acolhedor, hospitaleiro, um povo muito, muito, muito gentil, educado. E fica aqui, assim, a minha sugestão: se tiver a oportunidade de um dia conhecer Moçambique, em especial Maputo, Não, não será tenho aí dúvida. É um será continente que ainda preciso conhecer. perfeito, professor. Pode colocar na sua agenda que realmente vale muito a pena, viu? Eu realmente estive em Maputo ano passado e estou me organizando para retornar esse ano, se Deus quiser. Você é de Goiânia? Não, não, eu sou mineiro, Belo Horizonte. Ah, tem um sotaquezinho ali. O sotaque é parecido, né? Sim, Perfeito. Professor, então vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de registrar aqui os meus cumprimentos pela forma clara, pedagógica, pela forma assim muito simples com que o professor abordou o tema, né? Eu que não sou não sou nenhum especialista em inteligência artificial, mas consegui entender perfeitamente as suas colocações aqui. Fica aqui meus cumprimentos pela forma como, pela clareza como o professor trouxe esse tema, né? E eu gostaria aqui de fazer uma pergunta, professor. Bem, nós sabemos que a tecnologia, a IA, ela evolui de uma forma assim exponencial, né? sim. É uma explosão de fatos a cada dia, né? E existe uma simetria entre a evolução da tecnologia e os meios de regulação, os meios de controle. A própria lei não consegue acompanhar a evolução da tecnologia, né? Da mesma forma que a tecnologia e a IA, ela existe para o bem, ela existe para facilitar a nossa vida, ela existe para desenvolver, né, aspectos sociais, aspectos econômicos, etc., etc., ela também tem o seu viés negativo, né? Tem o seu viés nefasto, porque ela existe para o bem e existe para o mal. E a minha pergunta é muito simples, professor. O senhor, como um grande especialista nesse tema, se o senhor fosse contratado hoje por uma organização policial, por uma instituição policial, né? Quais as suas premissas, quais os seus pressupostos básicos para a estratégia policial, para a ação policial em relação ao uso da tecnologia para o mal? Eu fui claro assim na minha colocação? Acredito que sim. É a mesma forma hoje que você encontra. Não é só a inteligência artificial, né? Hoje o grande problema, a própria internet já é usada Sim, assim. E sim, para sim, mim, o uso do mal da inteligência artificial, que hoje tem muita gente utilizando para gerar imagens falsas, criar conteúdo adulto que não é verdadeiro, colocar pessoas em situações ali complexas, né? Tem acontecido muito isso no ensino médio. A primeira coisa seria a forma de cobrança seria igual da internet para pessoas que fazem crimes virtuais. É a mesma coisa. Então, para mim, por mais que não exista ainda uma legislação, sim, o, o crime é o mesmo, né? Então, por exemplo, eu peguei a foto de alguém e transformei numa foto de conteúdo proibido desta mesma pessoa. O que que eu fiz para essa pessoa? O crime que eu cometi com ela de injúria ou alguma coisa do tipo é um crime. Esse crime continua sim. sendo o mesmo. Independente se ele foi feito com IA ou na internet, ele vai ser cobrado do mesmo jeito. E hoje, as redes sociais aqui no Brasil, elas são obrigadas a dar um relatório de onde veio a criação. Então, por exemplo, o Prenso não gosta de mim, fez uma conta no Instagram para ficar gerando fotos minhas, áudios de coisas que eu não fiz. Eu posso ir na polícia processar o professor. E a rede social tem que entregar todos os dados de onde vieram as conexões para entregar esse conteúdo. Então é um crime do mesmo jeito, tá? A lei não precisa estar escrita
não precisa estar escrita especificamente para inteligência artificial para que ela seja cumprida. Um grande ponto importante que precisa ser regulado é até onde esses modelos podem atuar, né? Então, Perfeito. esse é a maior discussão que todo ano que eu tenho ido no evento global que a gente vai de inteligência artificial, a Europa já está com uma norma pré-pronta para seguir, mas que não restringe muita coisa do que a gente tem hoje. E o maior problema hoje de quem entrega esses modelos é eu conseguir rodá-los na minha casa, na minha máquina, e aí eu consigo fazer qualquer coisa, né? Não tenho limites. Porque se você vai rodar no GPT ou em algum provedor de nuvem, tipo Microsoft, você consegue configurar ali vieses ou até mesmo filtro de conteúdo, para não gerar conteúdo adulto, conteúdo de cunho sexual ou até mesmo violência ou até automutilação. Tudo isso eu consigo impedir. Mas quando você vai para um modelo que você roda local na tua máquina, você não tem muito filtro, né? Esse é um problema. Ok. Ok, professor. Muito obrigado. Imagina. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim, sim. Tranquilo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Sim, Ou eu terei que... queria. Sim, faz favor. Boa tarde, Desculpe. professor. Eu Boa chamo-me tarde. Joaquim Soares, sou assistente técnico da Câmara de Comércio de Cabo Delgado, que é um dos segundos maiores produtores de castanha de caju em Opa, Moçambique, e pretendo que o professor dê-me um link ou um alinhamento para eu poder comprar, procurar saber quais são os potencial comprador da amêndoa ou da castanha de caju fora do país. O que é que o professor, quais são os procedimentos que o professor poderia me dar para poder avançar nisso? ó, dá para você fazer a gente chama de deep research, né? Que ele faz uma pesquisa profunda com dados estatísticos do comércio. Você pode procurar quem são os maiores consumidores de castanha. Aí você, dentro dessa pesquisa, você vai ter os países. E aí você faz outro deep research, que seria dentro dos países, quem são as empresas que podem trazer esse negócio. E aí, dentro desses dados, você pode gerar ali algumas contatos diretos. Essa é a forma mais simples, tá? Sem precisar de cientistas. E em cima disso, você consegue fazer contato para oferecer o seu produto. Então, é uma maneira ali que eu diria até mais rápida e viável para você conseguir sair com um plano de negócio de maneira eficiente e rapidamente, né? Deixa Obrigado. eu Eu sentar um queria pouquinho aqui. incentivar a participação das minhas senhoras, as minhas colegas. É muito importante para mim ouvir a voz das senhoras. Não sei se está a Nelma, a Macanda, Laurinda. Faz favor, Laurinda, vamos a isso. Vamos aproveitar e falar agora com o professor Henrique. O professor Jorge Ferrão ainda não me deu a fórmula de convidar as senhoras a falarem nestas sessões. Então eu estou a tentar acertar. Faz favor, tem alguma coisa a dizer? Tem toda a permissão para o fazer, professor. Vamos em frente. Pode perguntar, manda Obrigado. bala. Tá bem. Nós temos este problema em Moçambique, as senhoras não falam. Não sei se são do tempo lá lembro-me de que não me lembro de nada, nem posso dizer. Lá no IBA as senhoras não falam. Então, falam. Não falam. É lá do IBA, a senhora também não. Daí a professora, não sei se está aí. Se não, a professora Maria do Céu, não sei se quer dizer alguma coisa. Não? Aqui tá tranquilo. Não, ninguém. Professor, não sei Eu. se alguma coisa mais ficou por nos contar, mas eu queria pedir primeiro, antes de fecharmos, ao meu colega Helder, não sei se está, a minha colega está aí, Adelaide está aí, Adelaide não quer falar.
Adelaide também não quer. Professora Isto não é Mônica. fácil. Professora Mônica. Não está. Professora Mônica não veio. Está. Não tenho aqui. Professora Mônica Freitas. Está aí? Não vejo. Eu Uau. peço Sim. imensas desculpas, acabei por, enfim, só conseguir entrar agora, mas de resto, gostava de agradecer ao nosso orador e saudar a todos os meus colegas e ao nosso ilustre diretor, professor Lourenço. É sempre um gosto. Mas não estou a ver sorriso, não estou a ver empatia, aquilo que o professor estava só a referir. Obrigado. Não sei se há alguma coisa mais para acrescentar. Não sei se o professor Helder quer dar alguma intervenção para eu depois pedir ao professor, agora, portanto, o professor Sérgio Fernandes Abreu e o professor Jorge Ferrão para nos fazer o encerramento. Professor, eu não tenho como agradecer ao Eu professor que Jorge agradeço, Ferrão por pô. ter cedido o tempo e ao professor Henrique, depois de uma grande, aquilo que eu chamo de um grande empreendedorismo pedagógico. O professor dizia, mas para quê webinar? Para que webinar? Porque eu tenho agenda totalmente preenchida e eu insistir, e as pessoas têm que ter ideia de que no Brasil é muito cedo. Mas está aí o Manuel Zunguzi, quer falar, se faz favor? Desculpe. Professor Manuel Zunguzi, colega Manuel Zunguzi, faz favor, professor. Obrigado. Obrigado. Boa tarde para os que já é tarde e bom dia. Acredito que no Brasil ainda é bom dia. Aqui é bom dia ainda. Não é tão bom dia, são 9 horas da manhã, mas já é até cedo. Isso. Eu acompanhei atentamente a apresentação e por acaso eu já uso há um tempo considerável o Notebook LM. É uma ferramenta bastante para o mundo acadêmico, produtiva, aumenta a produtividade dos professores e tal. Mas eu queria deixar aqui uma questão só. Há dias eu recebi um e-mail de uma revista científica que fazia menção que nos últimos tempos vem-se verificando um aumento crescente de uso de inteligência artificial na revisão de artigos científicos. Eu quero acreditar que a maior parte dos revisores vão usar o Notebook LM, até porque facilita a nossa vida, não é? Então, eles enviaram um e-mail dizendo que estavam a notar esse uso excessivo de inteligência artificial na revisão de artigos científicos e que continuam defendendo que a revisão por pares tem que obedecer aqueles critérios todos que alguns de nós sabemos quais são. Então, eu gostaria de ouvir o seu comentário com relação a isso. Esse daí é um trabalho que eu acredito que precisa ser feito por humanos, não tem jeito, porque na maioria das vezes são estudos que não existem. Como é que a inteligência artificial vai ter uma opinião ou até mesmo um posicionamento sobre algo que ela não conhece? Geralmente, estudo científico é contradizendo algo ou criando algo novo, né? Eu acho que depois dele aprovado por outras pessoas, sim, ele deve ser nutrido os modelos, né? Mas é algo que, para mim, tem que ser visto por pessoas. Ser visto e revisado por pessoas. E no contexto brasileiro ou no contexto português, existe alguma legislação que proíbe o uso de IA para revisão de artigos científicos no meio acadêmico? Aqui não. Aqui no Brasil, não. Inclusive, os professores usam não só para correção, mas para encontrar, para fazer resumos, né, do artigo. Sim. Então, eles usam muito para fazer, eu uso muito para fazer resumo de artigo e conversar com o artigo, tipo, como se eu estivesse conversando com você. Então, você fez sua tese de doutorado, por exemplo, eu recebo isso, carrego isso no meu GPT ou no meu modelo
e começo a conversar com a sua tese, tirando minhas dúvidas e perguntando coisas sobre ela que depois eu vou perguntar para você. Então, gerando até um questionário que depois eu levaria isso para você. Então, na Eu te verdade, mandaria esse questionário. E aí eu ia ver o match que o meu modelo tem com o que você pensa sobre o que você escreveu. é, E é uma forma mais ágil ali de conseguir aprovar ou até andar com isso, né? sim. Porque Então, hoje demora, né? A aprovação de uma. aqui estaríamos dizendo que trata-se de uma questão ética, o uso e ou não uso de IA neste contexto. É, porque é que todo mundo tem usado, né? Para facilitar o tempo. Esse para facilitar e para agilizar o seu processo, né? Uhum. Esse que é o grande ponto. Mas você não pode usar isso no modelo público, que aí é onde vai a parte ética, que eu estou expondo o seu trabalho. Se eu Sim. estou usando no meu modelo, onde eu sei que não tem vazamento de dados, que eu blindei isso, aí tudo bem, mas esse que aí entra a parte ética, né? Eu sei Uhum. onde eu vou usar isso. E a maioria do corpo acadêmico aqui do Brasil, por exemplo, ele não sabe. Ele vai colocar um GPT público que ele nem está pagando a conta premium Uhum. e a chance de ter um vazamento do seu trabalho antes dele ficar público é muito grande. Sim. Esse é o maior desafio ético, a gente ter consciência daquilo que está sendo feito, né? Perfeito. E que não estou expondo o meu colega de profissão ou até mesmo um outro professor ou algo do gênero. Sim. Tá, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tem uma informação aqui, ó, eu tenho um canal no YouTube que eu posto conteúdo de tecnologia já há alguns anos e de inteligência artificial também. E tem gente de Moçambique que me acompanha. Que eu vejo lá nas estatísticas, tem boa parte do público Angola, Moçambique, Cabo Verde também tem gente que assiste lá, é tudo em português, né? Sim. Pronto. Já copiei aqui o link com mais devagar e Legal. eu vou explorar ele. Ah, obrigado. Eu que agradeço, mano. Não sei se há mais alguém que queira contribuir, queira fazer algum comentário. Não sei. Acham que podemos encerrar? Aqui tá Só tranquilo. Hã? Helder, quer dizer alguma coisa? Porque eu quero passar a palavra depois outra vez à professora Mónica. Ela já veio com algum, eu não vou dizer algum que é, não sei como é que é no Brasil, com queria não sei, agradecer. não sai o vocábulo seguinte, mas Helder, faz favor para eu depois passar à professora Mónica. Muito obrigado, professor Lourenço. Dizer que é um dia especial para nós hoje, porque conseguimos também a participação do ex-meu professor doutor reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, que nos Ele ora participa sempre, ele participa sempre, ele participa sempre. nos ora bastante a sua presença, professor Jorge Ferrão, e os seus questionamentos enriquecem mais esse debate, este movimento que a CBS está a envergar já há 4, 5 anos, de promover, portanto, este conhecimento para todas as classes sociais, por forma que possamos construir um Moçambique onde a base da tomada de decisões seja, portanto, baseado em conhecimento, sobretudo que estamos na emergência da inteligência artificial, que acho que é um fenômeno incontornável. Só temos que encontrar formas de como fazer com que não sejamos plenamente dependentes, mas sim usamos a inteligência artificial como um escudo ou uma ferramenta para podermos desenvolver-nos e desenvolver o país. E agradeço a todos os participantes. Antes de terminarmos, vou pedir para que todos possamos ligar as câmeras depois da professora Mônica, para que possamos fazer uma fotografia de honra e guardar. Obrigado. Devolvo a palavra ao professor Lourenço. Obrigado. Professora Mónica, para depois pedirmos ao professor Ferrão para fechar, se faz favor.
Então, agora, realmente, formalmente, muito bom dia a todos. Chamo Mônica Freitas, sou professora da Escola Superior de Gestão Corporativa e Social de Moçambique, também professora na Universidade da Beira Interior, em Portugal. Gostava de, pronto, em nome dos meus alunos da CBS, agradecer a disponibilidade do professor Henrique Eduardo, dizer que realmente nós saímos mais enriquecidos dessa reunião. Esperamos contar consigo em reuniões futuras e, quem sabe, até ajudar-nos a fortalecer a nossa cátedra em inovação e inteligência artificial, porque realmente é um tema eminente e que, enfim, falta pessoas qualificadas para nos ajudar nessa empreitada. Professor Henrique, bem-haja, continuação de um ano muito feliz. Professor Lourenço, a palavra é sua e bem-haja. Professor Henrique, Obrigado. eu não tenho como agradecer O que é o mais uma vez. bem-haja? Obrigado. Eu não tenho como agradecer a sua presença aqui entre nós. Foi enriquecedora e espero voltar a dialogarmos. E eu, no meu estilo, da minha insistência, convidar o professor Manuel Zunguzi, querendo para nos preparar um tema, e eu e o professor Ferrão podemos acolher. Já estou a falar pela Universidade Pedagógica. Eu tenho a referência desde sempre, desde o estilo, desde a maneira de se dirigir às pessoas, desde o cumprimento, desde o ensinar a pedagogia do professor Ferrão, que levo nas minhas costas, mas também hoje encontrei também um professor com aquele carinho que já vamos aumentando o nosso número, desde o professor Sérgio Fernandes, desde a professora Mônica. A professora Mônica incentiva-nos bastante para continuarmos a trabalhar, isso anima-nos bastante, e muito obrigado. Obrigado também por esta linda fotografia produzida em segundos. Infelizmente não aparece ali o Lourenço, mas vamos pedir depois para se rever, editar e pôr ali o Lourenço em grande plano. Professor Jorge Ferrão, por favor, podemos assumir a sua intervenção. Faz favor. O professor Ferrão tem o micro desligado. Tenho sim. Eu dizia muito obrigado ao professor Henrique Eduardo da Silva Souza e ao professor Lourenço Dias. Depois deste minuto que nós tivemos tão interessante, eu me sinto quase que intimado a dizer algumas palavras. Igualmente referenciar que nós chegamos ao encerramento deste webinar num momento particularmente simbólico, onde falamos de agentes de inteligência artificial, de sistemas autónomos, de dados, algoritmos, arquiteturas inteligentes, mas no fundo falamos sobretudo de decisão, de responsabilidade e de futuro. E eu falo neste momento em particular porque Moçambique vive novamente uma situação de cheias e não creio que toda a capacidade tecnológica que nós tivemos no país nos tivesse ajudado, quer na prevenção, como numa articulação maior sobre como devemos gerir estas cheias aqui no nosso país. Mas esta exposição muito clara e rigorosa do professor Henrique Eduardo da Silva Souza, o nome é um pouco comprido, né? Mas os brasileiros têm esse nome todo muito comprido. Ela permitiu-nos compreender também que a inteligência artificial já não é mais um exercício teórico, e nós temos estado a repetir isto aqui ao nível da universidade e da academia moçambicana com alguma frequência, e que também não é nem mais uma promessa distante. A inteligência artificial está presente, ativa, ela é transformadora nos negócios. Ouvi aqui uma questão que foi colocada por um participante de Pemba, nas nossas organizações, na forma como já lideramos, planeamos e criamos valor. É verdade que ficou evidente também que esta transformação deixou de ser tecnológica, ela hoje é organizacional, ela é ética e ela é, acima de tudo, estratégica. Automatizar já não basta, hoje temos que saber governar usando estas ferramentas. Então, a CBS, ao promover este debate,
reafirma o seu compromisso com uma formação que vai muito além da técnica, e a CBS tem sido exímia na forma como faz estas propostas, na forma como orienta a sua formação e como articula, sobretudo, com as outras instituições de ensino em Moçambique. Portanto, eu queria reafirmar este agradecimento, um agradecimento também que vai para o Brasil, pela forma como o Brasil colabora com a Academia Moçambicana, pelas reflexões que nós temos tido a oportunidade de ter de alguns colegas brasileiros, e eu espero que estas reflexões, que já ultrapassam há muito as nossas fronteiras, elas possam ajudar-nos a criar, sobretudo, este espaço global de língua portuguesa. O presidente Lula esteve aqui recentemente e falou muito em cooperação sul-sul, mas eu sempre achei que nós temos que criar este espaço global de língua portuguesa. E o Brasil nos vai ajudar a criar este espaço, com a colaboração de todos, do Dr. Sérgio Fernando, da professora Mônica e de todos que aqui estão. Então, um obrigado a todos, e que a vossa manhã seja uma manhã de sonhos no Brasil. Obrigado. E que a nossa tarde aqui em Moçambique seja uma tarde com notícias um pouco mais agradáveis sobre a situação das cheias. De calamidade nós já temos muito, e não podemos começar o ano apenas com calamidade. Temos que dar um salto em frente para que seja um ano promissor. Obrigado a todos. Agradeço. Eu que agradeço de verdade. Doutor Henrique, pode fechar e trancar, para nós desligar. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima aí. Não sei se querem tirar uma fotografia, não sei se já tiraram. Ainda. Podemos ligar as câmaras para tirar uma fotografia e fecharmos. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado, professor Henrique. Obrigado, professor Dr. Jorge Ferrão. Obrigado, professor Dr. Sérgio Fernandes. Um abraço. A Mônica não vou dizer obrigado, está bem? Só se sorrir. Obrigado, bem-aja. Uma boa tarde para todos. Bem-aja. Um abraço a todos. Bati mais uma aqui, pessoal. Mais uma. Já está. Obrigado. Bem-aja. Com licença. Valeu, pessoal. Vou desligar. Obrigado. Com a vossa permissão. Vou desligar. 1, 2, 3.